Começando aqui mais um podcast Além do Capacete. Hoje, sem a presença do meu amigo Paulo Zenha, por motivos profissionais ele não pôde comparecer. Mas estamos aqui hoje com um convidado, o Elias Formigoni. Obrigado por ter vindo, Elias. Vamos contar aqui a história de um moto entregador, né? Faz entrega de... É o moto do iFood, né? Fazer um merchandising pro iFood. Ó, iFood, manda lanche pra gente aí, tá? O Elias trabalha muito tempo com motos, tem uma história muito legal, muito longa, né? A vivência dele como moto entregador. Teve um podcast que eu falei que vendia uma moto para um moto entregador, uma moto de 75 mil, e gerou algumas dúvidas. Realmente isso aconteceu. O Elias também chegou na loja para comprar uma moto com a bag nas costas e comprou uma moto, não foi uma moto de 75 mil. Lembro até a moto que foi uma CB 650, né, Elias? Isso. Obrigado por ter vindo. Por nada. Então, ele comprou uma moto também, uma moto de alta cilindrada. Então, tá aí, é uma categoria que eu tenho dito tão importante hoje quanto os caminhoneiros, um pouco discriminada. Tem alguma discriminação com os motoentregadores, Elias? Com certeza tem. Hoje, a gente está na rua, não é uma coisa tão fácil, porque muitas das vezes a pessoa pensa que é só andar de moto. Mas a gente encontra desafio no trânsito, local que você vai coletar pedido, várias situações que você enfrenta. Esse dia a dia do motoentregador, eu tenho certeza que ele não é fácil. Essa discriminação que muita gente, o próprio pessoal do meio, os motoqueiros, outro dia eu falei aqui, o pessoal que anda de motos grandes discriminam muito quem anda com os motoentregadores, são eles de motoqueiro e tudo, mas quando ele chega em casa com fome, a primeira coisa que ele quer é um maluco na rua para levar a comida dele, né? Sim. Então tem tudo isso. O trânsito, a violência do trânsito, como que vocês encaram isso no dia a dia? Você sai de manhã para trabalhar, você já tem uma noção do que você vai encarar no seu dia a dia, na hora da entrega, porque tem que ser rápido, né? Sim. Celso, hoje, assim, a maior dificuldade de você trabalhar como entregador é motorista que não dá seta, fechada que você sempre leva. Então, assim, é coisa que você sai de casa já pensando em não... aquela situação não te afetar diretamente. Porque se você não sair com aquela direção sempre defensiva, você vai estar parando no hospital. Essa direção defensiva ela é muito importante. Você falou um detalhe, o motorista que não dá seta. Isso acontece, isso atrapalha não só as motos, mas atrapalha outros carros também, né? Tem gente que não vê moto, tem pessoas, né, que não vê moto como veículo, é um veículo como outro qualquer. Então, isso é muito importante. As leis de trânsito são iguais para todos. Mas tem o usuário de moto, vou chamar assim, porque uns chamam de motociclista, outros de motoqueiro, e vira uma bagunça danada, né? Uns não gostam de ser chamado de motoqueiro. Tem o pessoal, o usuário de moto, que também não usa seta, ultrapassa pelo lado errado, tem aquele que ultrapassa pela calçada também, que anda na calçada, como tem motorista que estaciona o seu carro em cima da calçada. Eu acho que tanto o usuário da moto como o do carro, ele tem que lembrar que a hora que ele sai do veículo, ele é pedestre, né? Sim. Então, não sei o seu caso, nunca te vi fazendo entrega, né? Uhum. Mas esse lance de querer passar pela calçada, passar pelo lado proibido, por que existe isso no meio? Celso, porque hoje você ganha por entrega, né? Então, Sim. Quanto mais rápido a entrega for feita, mais dinheiro você vai fazer no final do dia. Só que muitas das vezes essa situação não compensa, porque se você for um semáforo, correndo o tempo inteiro, um carro te dá uma fechada, você cai, o seu prejuízo no final do dia é bem maior, né? Então, é uma situação assim que não compensa o risco, né? Eu imagino que não. Esse tudo por dinheiro, então, eu acho que tem que pôr em primeiro plano a vida. Sim. A sua integridade física. Você está quanto tempo você ficou nesse trabalho de fazendo entregas? Eu trabalho no iFood desde 2019, só que nessa parte teve vindas e idas, né? Onde eu trabalhei
em algumas empresas, voltei a trabalhar de iFood, usava só como renda complementar, depois como renda principal. Entendi. Teve uma época que a sua esposa também fazia entrega, só que de carros, né? Isso. Não era de alimentos, mas Não. fazia entrega também. Com esse trabalho seu e da sua esposa, vocês tinham uma vida razoável. Sim. Quando eu falei no início, né? Você comprou uma moto de 650 cilindradas. Sim. Você chegou na loja com a bag nas costas também. E o seu comportamento com aquela moto maior era diferente do seu comportamento com a moto de entrega? Com toda certeza. Porque assim, quando você ali realiza o sonho de comprar aquela moto de alta cilindrada, e você já imagina, nossa, se alguém me fechar, se alguém bater na minha moto, como que vai ser essa situação? Porque na moto pequena, você normalmente não pensa que isso vai acontecer com mais frequência. Mas você que tá com um bem ali de valor maior, você já imagina nessa situação, né? Aí já entra aquela parte passional do usuário da moto, do lazer, né? Porque a gente, quando machuca, que chega no hospital, a gente quer saber notícias da moto, a gente não quer saber o que quebrou, né? Mas eu entendo isso, eu sei como que funciona. Você afastou por um período da moto entrega, você foi trabalhar comigo, inclusive, na garagem Big Trail, depois você pediu para sair para voltar para entrega. Sim. Você falou, eu preciso ganhar mais dinheiro. Sim. E eu fiquei pensando, cara, dá mais dinheiro de que vender moto, né? E você hoje, inclusive, falou, a garagem Big Trail é uma das melhores comissões do mercado. Sim. E você voltou para a entrega para ter a renda que você precisava no momento. Sua esposa estava grávida, ia ter um filho e tal. E agora você afastou novamente. Sim. Você está trabalhando em uma concessionária Yamaha como consultor técnico. Quanto tempo você acha que você vai ficar lá até voltar para a entrega novamente? Essa é uma grande dúvida, Celso. Porque assim, no aplicativo, não que outros empregos você não vai ganhar bem, mas normalmente você já sai com aquela renda definida. Você vai começar o seu turno ali às umas 11 horas e vai até uma meia-noite. Normalmente você sempre faz um valor X, mas sempre bate normalmente o mesmo valor, né? Então, você já calcula e fala, nossa, então chegar ao final do mês eu vou ter tanto de salário, né? E assim, no ramo das vendas ou no ramo das comissões, você sempre tem essa dúvida, né? Quanto que eu vou ganhar, como que vai ser? E aí, às vezes, você acaba escolhendo fazer entrega, né? Interessante isso. Ó, começou a chegar perguntas aqui, Elias. Com que frequência o que passa na sua cabeça quando você vê um acidente grave envolvendo uma motocicleta? Cara, isso já é tão cotidiano, você vê com tanta frequência, que eu acho que hoje, vamos dizer assim, que não que seja normal, mas você vê tanto que se torna mais normal no seu dia a dia, né? Eu falo muito, Elias, nós acostumamos, nós homens somos casca grossa. A gente vê alguém caído na rua, tem gente que fala, é mais um titanzeiro. O cara só ralou o braço, mas ele está lá deitado no asfalto quente. Então, esse impacto, ele é muito forte para uma mãe, para uma esposa. A mulher é mais sensível, o instinto maternal, né? Nós, igual você falou, é cotidiano. Você olha lá, é só mais um caído. Mas isso, eu acho que falta treinamento, eu acho que falta educação de trânsito. Autoescola não ensina a pilotar moto, não te ensina a usar freios. Eu já dei alguns cursos de pilotagem defensiva, eu falo isso com conhecimento, não é só por imaginação. Eu falo que é igual filhote de tartaruga, tirar a CNH de moto, aqui em Goiás. Os outros estados eu não sei. Vão lá e entregam um monte de CNH. Aí sai aquela moçadinha toda empolgada. Cara, poucos escapam. Sim. Uns desistem no primeiro mês porque fica com medo do trânsito. Outros vê que não é aquilo que ele queria, e tem aqueles que deixam a vida, que perdem a vida, né? Então, eu falo, parecem filhote de tartaruga, por falta de treinamento, por falta de uma autoescola competente na hora de ensinar a pilotagem. Porque a autoescola está ali para vender uma CNH, ele não quer saber se você aprendeu a pilotar ou não. Concorda? Celso, e você está totalmente correto. Porque hoje, normalmente a pessoa,
completou seus 18 anos, 19 anos, compra uma motocicleta e sai para fazer entrega sem noção nenhuma de como conduzir a moto no trânsito, né? Então, você relatou um ponto específico, o uso do freio. Muitas pessoas não têm uma habilidade na hora de usar o freio numa situação de emergência, né? E é onde acaba ocorrendo um acidente. Porque, dependendo da situação, não é o freio que vai te salvar da colisão. Às vezes você tem que desviar, né? E não frear. Eu costumo dizer, no trânsito urbano, a maior parte das situações difíceis você resolve com motor, não é com freio. Tá? Esse falta de preparo do condutor da moto, ele vem... Aí um piloto de 75 quilos com a moto de 130, ele quer andar no limite, porque ele precisa fazer dinheiro. Sim. É o tudo por dinheiro que eu disse. E quando ele precisa frear, ele mete o pé no freio traseiro, não vai parar. Que para o veículo é o freio dianteiro. É o freio dianteiro. Ele não aprendeu a frear. A moto vai sair debaixo dele. Você imagina esse conjunto. Ele com 75 quilos, a moto com 130 e ele a 90 por hora. Não vai parar, cara. E ele está no limite de tudo. Ele não tem mais freio, não tem mais motor. Ele não tem como evitar. Porque se você tem motor, se você está mais devagar, na velocidade correta de trânsito urbano, a 60 por hora, você sai da situação com o motor. Concorda? Concordo, plenamente. Você sai da situação. Então, essa orientação de trânsito, de condução de moto no dia a dia, que eu acho que está faltando para as autoridades, para ter uma segurança melhor. Eu acho que a categoria está crescendo. O Paulo Zenha, que faz o podcast aqui com a gente, quando eu falei, ele falou, cara, esse assunto já deu, não vamos falar mais. Sim. E eu não vou parar de falar, porque é uma categoria que está crescendo, é uma categoria que vai permanecer e é uma categoria que a sociedade precisa dela, o motoentregador. Porque eu vou sair daqui, vou para casa, se eu precisar de algum alimento, eu vou ligar. Vou ligar no aplicativo, vou pegar o aplicativo, não vou ligar, né? Vou chamar um aplicativo, preciso de um remédio de madrugada, onde eu vou? Aplicativo. Então, esse socorro ele é muito importante. Uma outra pergunta aqui, Elias. Todo mundo vira entregador por necessidade ou você conhece alguém que faz isso por paixão? Cara, é mais por necessidade. Porque, assim, hoje uma renda de um motoqueiro, se ele trabalha certinho, mantém uma rotina ali de trabalho em média, assim, a maioria dos motoentregadores, a média é de 12 a 14 horas que eles trabalham, né? Para conseguir ele tirar sua renda livre, uns 5 a 6 mil reais por mês. Uma renda boa. Uma renda hoje, boa. nós temos um salário mínimo de R$ 1.000 e poucos. Não sei se você está recebendo aí 4 salários mínimos e você tem que manter a sua moto, manter a sua casa. Você imagina quem ganha salário mínimo, né? E Sim. você, a esposa e um filho, né? Então, precisa ter uma renda boa. Perguntas, tá legal as perguntas hoje, ó. Já raspou o rastilho da sua moto de alta cilindrada ou só tem coragem de fazer isso com uma 150? Cara, a moto de alta cilindrada só devagarzinho, porque assim, muda muita questão, né? De uma moto de alta cilindrada para baixa cilindrada. Primeiro, na moto de alta cilindrada você não pode errar, porque o erro pode ser bem mais fatal, né? Assim, a condução é totalmente diferente. E a moto de alta cilindrada é o lazer, né? Sim. A outra é a entrega. É aquela que você está usando para pagar a outra, né? Exatamente. Eu acho que é bem por aí mesmo, porque a paixão por moto, quando ela vem... E eu acho que quem não gosta de moto não vai ser motoentregador nunca, né? Não, tem que gostar de andar de moto. Na verdade, você não gosta da entrega, você gosta da moto. E muitas das vezes, Celso, assim, você trabalhando como motoentregador, tem muita gente que pode, assim, achar que é um serviço horrível, cara, mas não é. Deve ter. Eu vejo que um trabalho como outro qualquer. Deve ter os dias bons, os dias ruins. Você está lidando com pessoas educadas, pessoas mal educadas, pessoas mal-humoradas. Vai encarar de tudo. Sim. Você nunca sabe o que você vai ter pela frente, né? Tá mais um aqui, ó. Como funciona a organização dos entregadores? Tem motoclube?
Cara, tem alguns grupos, né? Normalmente você tá dentro de algum grupo que você sempre conhece ali uns 10, 15 integrantes, aí você sempre tá conversando ali do dia a dia, né? Isso são grupos de WhatsApp? De WhatsApp. Ah, tá. Às vezes acontece um acidente ou estraga sua moto, você tem aquele parceiro que vai te Vai te socorrer. socorrer, né? Sim, Então, é uma categoria unida. é uma categoria unida. Mas, assim, tipo taxista. Não. 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 O taxista é mais? Cara, eu acredito que sim. Assim, eu não conheço tanto a categoria de... Né? Falar muito do que sabe pouco Sim. não dá certo, né? Não, certinho. Mas se já tem uma parceria, é sinal que o negócio é bom, né? Cara, muitas perguntas hoje, Elias, para você. Aqui, ó. Essa é para mim, ó, cara. Motoqueiro para mim é igual mosquito. Atrevido no trânsito, aparece do nada, num totozinho ele cai fatalmente. Não é igual mosquito, não. E ele não cai fatalmente, não. Eu acho que ele pode cair ou não. Eu acho que... Eu já defendi isso aqui. Eu falo que motoqueiro e motociclista foi uma maneira de separar o poder de compra. Eu acho que é isso. É uma separação social, eu diria. Tem muito motociclista que é pior que motoqueiro, como tem motoqueiro que sobrevive ao dia a dia. Então não é igual ao mosquito, não. Não concordo. Que essa palavra. E ele não cai tão fácil, não. O bicho duro de cair é o tal do motoqueiro, principalmente o da entrega, né? Sim. O Elias, eu lembro, ele voltando para casa dele de madrugada, ele mora numa cidade do entorno de Goiânia, e nessa época ele trabalhava comigo, ele saía da loja às 6 horas e ia fazer a entrega. Sim. Então é um cara que eu admiro pelo esforço dele, pela a vontade de vencer na vida. E ele chegou um dia seguinte, após ter saído do trabalho, todo ralado, atropelou uma capivara, né, Elias? Bati numa capivara a 110 km por hora. E a capivara? Cara, morreu na hora. Você chegou ralado com a moto? Cara, eu machuquei muito e assim, a moto danificou muito. Nesse ponto eu falo que tem as desvantagens de você estar num serviço que não te garante uma segurança. Isso é interessante, porque o cara tá voltando para casa, eu acho que já era quase meia-noite que ele me contou a história na época, e próximo a um rio, aqui em Goiânia, para quem é de Goiânia sabe, é o rio Meia Ponte, tem muitos esses animais por lá, e ele atropelou essa capivara. Mas tá tudo bom, ele voltou a trabalhar. Eu falei, cara, você é doido, você foi no médico? Não. Então é o motoqueiro raiz, né? Vai curar o ralado no... Sim, trabalhando. e trabalhando em casa. Outra pergunta. Tá pedindo para você, Elias, compartilhar uma história inusitada. Cara, essa é mais complicada. Porque, assim, é uma rotina frequente, né? Você pega o pedido, entrega. Pega o pedido, entrega. Deixa eu ver, uma situação inusitada, Celso. Cara... Tem muitas histórias que a gente vê de entregador. Eu vi até uma vez uma pegadinha, na verdade, que o cara chegou para entregar a pizza, a mulher saiu nua para receber a pizza, né? Isso são histórias inusitadas. Alguma coisa do tipo, assim, não que tenha saído uma mulher nua para receber o pedido. Celso, acontece. Acontece. Né? Quando você vai entregar, às vezes a pessoa... Ela tá no conforto da casa dela, né? Então ela não se importa de sair com a roupa de dormir ali na porta. Isso é normal. Né? É rotina. É rotina. Então, vamos para a próxima, então. Legal esse monte de pergunta. Já sofreu humilhação por ser entregador? Cara, já. Não a situação da pessoa vir me humilhar diretamente, mas julgar, porque você às vezes está trabalhando na chuva, né? Você chega ali de capa, todo molhado, e às vezes a pessoa acha assim que não é um serviço digno, né? Muitas das vezes acontece isso, com muita frequência. Assim, não é, às vezes, de você entrar num estabelecimento, às vezes a pessoa fala, ó, entregador não entra nessa parte, né? Se você, para aguardar seu pedido, você vai para fora, né?
E isso às vezes é chato, porque você é uma pessoa comum, você é um cliente também, você está buscando o pedido do cliente, né? Isso é uma discriminação, né? Entregador não entra nessa parte. Pode ser por motivos de segurança, tudo, mas eu acho que deve ser explicado. Não é simplesmente falar entregador não entra nessa parte. Sim. O senhor pode aguardar ali, porque ali é restrito para funcionários ou para alguma coisa. Sim. Mas já chegar e falar direto, o entregador não entra nessa parte, eu acho que é uma discriminação muito... Mas acontece, Celso. Isso com certeza. acontece. A gente imagina que sim, não tenha dúvidas disso. Outra coisa, Elias, você como moto entregador, correndo risco todos os dias, algum plano de saúde? Celso, não. Só o seguro da moto. Só o seguro da moto? Só o seguro da moto. A moto, no caso, seria mais importante que você? Não diretamente, mas às vezes você coloca um seguro, mas por questão de terceiros, né? Você tá no trânsito e aí um vacilo, se você bate num carro, né? E aí não tem aquela condição de pagar aquele carro, você tá assegurado pelo seu seguro, né? Você paga a sua franquia ali e resolve a situação. A solidariedade entre os motoqueiros, motociclistas, como queiram, é muito interessante, né? Até mesmo com os carros quando precisam de ajuda. Você já precisou de ajuda e já foi ajudado alguma vez? Sempre por motoqueiros. Situação da moto acabar o combustível ou pneu furado, sempre quando você parar, você pode esperar que alguém vai te parar. Vai parar, né? E da mesma forma, como isso acontece com você, você também faz a mesma coisa. É automático. É interessante. Essa solidariedade entre os... Eu já falei isso aqui alguma vez. Dizem que o motociclista, de modo geral, é muito unido. Não é. Não é muito unido. São unidos, mas não são muitos, não. Talvez na sua categoria aí do moto entregador seja mais do que o motociclista do dia a dia, tal. Às vezes você está na rodovia, passa a buzina, cumprimenta, aí você chega no mesmo lugar, a pessoa já não te cumprimenta mais. Então não tem uma união. Eu falo isso que eu ando muito de moto, você sabe disso, você já viveu alguns momentos no meio das motos grandes, no meio dos motociclistas. Você teve no Moto Capital há 2 anos atrás, né? Sim. E aquele mundo do Capital Moto Week lá que você foi, que foi um mundo muito diferente para você, né? Celso, foi uma das grandes oportunidades que eu tive trabalhando com você. Porque, assim, eu não imaginava que era uma coisa de tão grandiosa, né? Com uma estrutura, assim, fora do normal. É o segundo maior do mundo hoje. É o segundo maior do mundo. Então, o Moto Capital hoje... E o que é legal do Moto Capital é a democracia que tem dentro do Moto Capital. Você chega com a moto, você entra, não paga nada com a moto, você consome lá dentro, você assiste shows. Um dos maiores eventos de moto e rock que nós temos no Brasil, que eu falei, é o segundo maior do mundo. Assim, eu lembro você lá, assim, você ficou Sim. assustado com E você foi num dia de semana, não, foi no sábado, né? Foi num sábado para domingo. Estava bem movimentado mesmo. Você voltou depois daquela vez? Pensa em voltar? Cara, não voltei, mas eu quero voltar sim. Porque, assim, foi uma das experiências totalmente diferentes da minha vida. Porque, assim, eu nunca tinha ido num evento, porque quem é apaixonado por moto sabe como que é estar num lugar desse, né? Não tenha dúvida. Eu sei a sua paixão por motos, o seu conhecimento por motos, tanto que hoje você é consultor técnico de uma concessionária, que você tem um conhecimento muito bom de motos. Eu acredito que logo você está voltando para o aplicativo. Tem um outro evento, Leidias, que é muito legal, que é o Festival Interlagos. Que se você tiver oportunidade de ir, vai. Esse ano ele acontece em agosto, de 13 a 16 de agosto. Como você está numa concessionária de moto, provavelmente você vai ter a oportunidade de ir. Tem mais uma pergunta para você aqui. Você tem ciúmes da moto, assim como a maioria dos motociclistas de motos de grandes cilindradas?
ou ela é apenas um objeto de trabalho? Cara, moto de alta cilindrada, a gente falta colocar dentro de casa pra dormir com a gente. É. Que assim, é uma conquista que você realmente, quando o Celso falou sobre a questão de trabalhar de aplicativo e você conquistar uma moto dessa, trabalhando nessa categoria, às vezes a pessoa nem acredita, fala, não, mas como que você comprou essa moto? Como que você tá conseguindo pagar essa moto? E assim, não enxerga que qualquer serviço que você trabalhe e você tem uma organização, você vai conseguir comprar, né? Sim, sem dúvida. Só que a pergunta é se os ciúmes da sua moto de trabalho é igual. Não, não é igual. Claro, assim, eu valorizo bastante a minha moto de É trabalho. a ferramenta de trabalho, eu tenho né? que dar a manutenção, mas não tem como ser igual. Já pensou em parar de trabalhar com entregas? Já. Por quê? Já porque, assim, tem um grande risco você trabalhando como motoboy e realmente você vê cenas acontecendo, igual como a gente começou falando sobre questão de acidente, muitas das vezes eu, mesmo com a pilotagem defensiva, né, assim, respeitando muitas regras de trânsito, tem a possibilidade de acontecer. O acidente, a gente que está no trânsito, ele tem a chance de acontecer. Eu acho que todo acidente é provocado. 100% dos acidentes poderiam ser evitados. Eu falo muito, perigoso, não, moto não é perigoso, perigoso são pessoas. Se eu sou uma pessoa perigosa, eu sou perigoso de moto, de carro, de qualquer veículo que eu for conduzir, de barco. Então, perigoso são pessoas. Mas não tem como. E eu falo muito, né? Aqui eu falo muito da nossa cidade, que é onde a gente vive no dia a dia. Aqui tem pessoas que parecem que provocam um acidente para discutir quem está certo. Eu tive uma situação muito, muito engraçada até. Eu vinha devagarzinho de carro e eu tinha que parar, porque tem o pare. E eu respeito o pare. Que aquele pare que está no asfalto não é para enfeitar asfalto, é para parar e olhar. E eu vinha, que eu sabia que eu tinha que parar, olhei no retrovisor, vinha um carro atrás falando no celular, porque Goiânia, você não pode falar no celular do sofá de casa, tem que entrar no carro e sair. Tem que ser falando no celular, dirigir no celular. E eu vi que a pessoa não estava me vendo. E eu fui devagarzinho e parei o carro. Parei, ele veio e encostou. Só encostou o carro. Eu nem desci, porque para-choque foi feito para isso, só encostou. A pessoa que encostou desceu. Desceu e veio, eu baixei o vidro. Eu baixei o vidro e ela falou, eu bati porque você freou. Já chegou se defendendo, pondo a culpa em mim. Aí eu olhei para ele com toda a tranquilidade do mundo, falei, boa tarde. Ele era bem mais novo que eu, mas eu usei do respeito, falei, não, o senhor bateu porque o senhor não freou, não foi porque eu freiei. Cara, ele desmontou ali na hora, né? Ele ficou sem saber o que fazer. Porque ele encostou no meu carro e já veio pôr a culpa em mim. Então, por quê? Bate para discutir quem está certo. Eu só falei para ele, vi que não vinha ninguém, engatei o carro e fui embora. Tchau. Um abraço. Então, isso tem muito. E com moto acontece essas coisas também, né? Com certeza. E muitas das vezes, isso aí, eu acho que a maioria das pessoas que dirigem aqui em Goiânia, também acontece, Celso, de bater e fugir. Normalmente acontece muito, com muita frequência isso, né? Aqui tem uma outra pergunta, Elias. Você acha justo moto de 150 para trabalho pagar o mesmo percentual de IPVA de quem usa moto mais cara que vários carros como motoboy? Aqui tá carro, mas deve ser caras. Celso, realmente essa questão de valor, eu acho que teria que ser tanto IPVA, tanto de moto, de baixa, quanto de alta cilindrada, tinha que ser um valor mais justo, né? Porque hoje a gente paga muito imposto, né? Independente se é uma moto para trabalho, quanto uma moto de lazer, é um absurdo para você manter hoje, né? Essa pergunta já teve aqui outras vezes e eu respondi da seguinte maneira. Não, tem que ser igual. Não se tratam iguais de maneira diferente. Vou repetir as palavras que eu falei em um outro podcast. Aqui em Goiás, nós pagamos 3,5% de IPVA. Então, tem que ser igual para todo mundo. Concordo com você. Eu acho que deveria começar
Nos impostos. O imposto nosso é muito alto, deveria vir reduzindo. Eu repeti também, mais uma vez aqui, eu comprei uma moto de R$40 mil, paguei 14.720 de impostos, veio na nota fiscal. É injusto. Então, se começa um imposto mais justo, ele vem caindo na compra da moto, vem caindo, chega no IPVA, que já é uma coisa absurda, o IPVA, você paga IPVA, tem que pagar IPTU, é um monte de I que a gente tem que pagar. Esse I é de impostos, né? Ainda paga pedágio e tudo. Tinha que ser uma coisa mais justa. Nós temos um país vizinho aqui que você paga R$300 por ano de qualquer veículo. É igual para todo mundo. Sim. Qualquer veículo. Então, Estados Unidos, por exemplo, se paga por peso. Uma Lamborghini paga mais barato que um caminhão. É muito caro nossos impostos. Eu acho que se tem um imposto justo, vamos pôr um número imaginário aí, 6% de impostos para compra. Eu compro um chiclete e pago 6%. O outro compra um helicóptero, paga 6%. O IPVA, esse imposto aí que é uma fábrica de dinheiro, né? Tinha que ser um imposto mais justo, tinha que ser um imposto que fosse coerente, porque não tem coerência nenhuma esse imposto. Essa é a minha opinião, né? O podcast é sobre moto, não é sobre política, mas sempre entra nesses debates. Eu acho que estou expressando a minha opinião aqui para o Elias, se ele concorda ou não. Eu acho que a categoria tinha que ter a categoria de moto entregadores. É moto entregadores mesmo? Entregador. Entregador. Sim. Que usa moto para entrega, né? Tem gente que chama de motoboy, moto Uber. A categoria está legalizada? Não está, Celso. Então, acho que tem que legalizar essa categoria, oferecer linhas de crédito, oferecer condições de trabalho mais seguras, oferecer treinamentos. Essa é a minha opinião, porque nós precisamos dessa categoria hoje. Tem gente que fala, eu não preciso. Eu não preciso de extintor de incêndio porque tem bombeiro. Não é assim, né? Então, a gente precisa disso. Então, Elias, eu estou expressando as minhas opiniões, eu não sei se você concorda. Se você tem uma categoria legalizada, que você tem condições de trocar de moto a cada 3, 4 anos para sua entrega, se você tem condições de ganhar dinheiro, montar uma empresa de entrega, seria uma boa ideia? Seria, com toda certeza, porque assim, hoje a gente está limitado às plataformas, né? Uhum. Então, normalmente, o que acontece? Quanto mais entregador na rua, mais caem as taxas. E combustível não abaixa, manutenção de moto não reduz. E esse ano agora de 2026 foi uma coisa absurda. Você já viu o preço que aumentou o óleo de moto? O óleo lubrificante em geral, né? O petróleo em si aumentou muito. A moto de baixa cilindrada troca a cada 1.000 km. É a média. É a média, né? É a média. A cada 1.000 quilômetros. Então, quanto roda por semana um moto entregador? Eu rodava a média de 2.000 quilômetros por semana. 2.000 por semana. Duas trocas de óleo por semana. Por semana, 2 trocas. É despesa, né? O nosso combustível não é de boa qualidade, não rende muito, né? Tem uma pergunta aqui. Celso, você já foi moto entregador? Não. Por que começou a gostar de moto? Como foi sua trajetória até ter sua loja multimarcas? A pergunta legal, uma pergunta que eu ouço com frequência. Eu comecei a gostar de moto quando criança, quando eu vi meu pai andando numa moto Java. Poucas pessoas conhecem a marca moto. Depois eu tive os primeiros contatos com moto. Eu fui apaixonado por moto. Com 16 anos eu entrei no mundo das motos, comecei a competir e boa parte da minha vida eu trabalhei em concessionárias de moto, como você está hoje, fui gerente de concessionárias de moto. E quando eu estava correndo no Supermoto, já com 50 e poucos anos, eu fui entrevistado por uma repórter aqui de Goiânia. Ela perguntou a minha idade, eu falei 53 anos. Ela falou, quem envelhece fazendo o que gosta vive mais.
Aí eu falei, cara, a idade chegou. Eu preciso fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu não tenho mais emprego. Daqui a pouco ninguém dá emprego para mim, né? Eu preciso ter uma loja de motos. Foi quando eu tive a ideia de fazer um planejamento para ter a minha loja de motos, para terminar a minha vida no meio das motos. Então, a Garagem Big Trail nasceu dessa pergunta que uma repórter me fez. Sim. Então, quem gosta de moto sabe. O Elias, com certeza, ele tem um projeto de ter uma loja de motos. Quem sabe futuramente, né, Celso? Sim, claro. Então, são perguntas aqui que tá vindo. Se você pudesse dar um conselho para moto entregador, qual seria? Cara, dá um conselho para um moto entregador. Não sei se a palavra conselho seria correta. Uma orientação, talvez. Respeite sua vida. Não põe a sua necessidade de ganhar dinheiro em primeiro lugar. Lembre que tem alguém te esperando em casa. Essa seria... Pode ser um conselho também. Lembre que tem alguém te esperando em casa. Todas as situações, não adianta você sair de casa pensando, hoje eu vou faturar tanto e não voltar para casa. Então, sempre, esse seria meu conselho, pode-se dizer. Uma pergunta muito legal. Eu acho que todos nós que andamos de moto, eu tive uma situação dessa o ano passado, quando eu fui para a Argentina. Eu estava na cordilheira, a 5.000 metros de altitude, descendo, e eu estava muito na lateral, porque subia carros no sentido contrário. Eu olhei para baixo, cara, aquele penhasco muito alto, muito alto. Até nós conversamos aqui com o Bragaldo, que o nosso produtor lembrou dele hoje, que ele falou, pilotando para sobreviver, né? Pilotando para não morrer. E quando eu olhei para baixo, vinha subindo um carro, foi aquele momento que eu falei, cara, não erra. Você não pode errar. Tem alguém te esperando. Com uma certa frieza, é claro, mas com muito respeito pela minha vida. Então, é essa a minha mensagem para o moto entregador. Antes de qualquer coisa, lembre, eu preciso voltar para casa. Tem alguém me esperando. Seria essa. Sim. Vamos lá, tem mais perguntas, cara. Hoje está surpreendente, Elias. Você está batendo recorde de perguntas. Elias, compartilhe um macete na moto ou no trânsito que todo motoqueiro deve saber. Eu não sei se eu posso falar aqui, Celso. Pode, uai, por que não? Um macete mais focado em segurança, no caso? Fique à vontade. Referente a isso, um macete, cara, tenha sempre cuidado na forma de conduzir. Isso pode ser considerado um macete, né? Porque, assim, realmente eu tenho vários colegas que trabalham como entregador, mas que realmente anda no limite da moto. E eu canso de falar, cara, reduz mais isso, porque uma hora vai dar ruim. A velocidade que você tá andando, se entrar uma situação que um carro furar um pare, não vai ter uma boa situação, né? Vai ter um acidente. Então, assim, para você que quer iniciar nas entregas, tenha cuidado, respeita a velocidade, não tenha pressa, porque às vezes você ganha 2, 3 minutos, mas não compensa. Resumindo, o macete é respeitar a vida. Com certeza, Celso. Então, tá aí. Para quem fez a pergunta, esse o macete do Elias. Respeite sua vida, que tem alguém te esperando em casa, né? Tem uma outra pergunta aqui. Esse aqui, ele vive me provocando. Pediu para mim contar uma mentira. Eu não sou pescador, mas vamos contar, né? Ele gosta de ouvir as mentiras. Eu preparei uma moto uma certa época, preparei um motor e a moto ficou bem nervosa, correndo muito. E assim, você punha a primeira, quando chegava na 110, 120, punha a segunda, até uns 160, terceira, 200 e pouco, quarta. Quando chegava no 299, que punha a quinta, aí ela passava de 300, não marcava mais, começava a aparecer tudo em algarismo romano. Até hoje eu não sei quanto ela deu, porque até fazia aquela tradução, né? XL, não sei o quê, CC, eu lembro de CC, C3C, que é 300.
L que é 50 e o resto eu não lembro mais. Então foi essa é a mentira do dia. Então eu já fiquei com fama de mentiroso aqui, não sei porquê, né? Que essas histórias aí não são mentiras, tá? Pescador conta coisa muito pior que essa e o povo acredita. Olha, uma pergunta bem legal aqui. Elias, você já correu da polícia? Cara, não. Não, porque essa parte é... Sempre tentei andar com a moto sempre certo, né? Às vezes pode acontecer uma situação. Às vezes você tá com um pneu ruim, você viu ali no Waze que tem uma blitz, você desviar, mas não, nunca você não corri. correu da polícia, você desviou da polícia. Isso. Então, um macete aqui do Celso, né? Se você tiver errado, não corra da polícia. Quem corre de polícia é bandido. Você não está cometendo um crime, você está cometendo uma infração de trânsito. Se está com pneu ruim e te parou, não corra. É uma infração de trânsito, você vai ser multado. Quem corre de polícia é bandido. Então, ninguém sabe a reação do polícia quando você corre dele, principalmente de moto, né? E aqui em Goiás, a situação é diferente. Se você aqui é diferente. É melhor não correr, é melhor encarar, né? Então, isso vale para todos. Usuários de moto, nunca correr da polícia, não fugir da polícia, porque quem foge é bandido e infração não é crime. Voltando a um assunto para a gente encerrar, Elias, as multas de trânsito são muitas? Ultimamente não está sendo muito, mas eu já paguei muitas multas relacionadas à questão de radar, né? Às vezes, ainda mais aqui em Goiânia, que do nada instala um radar, né? Então, às vezes você passa um pouco acima da velocidade. Normal, o uso de celular também acontece, né? De você tomar uma multa. Porque mesmo trabalhando ali, até em questão teve algumas mudanças relacionadas a isso, né? Por exemplo, se você usar o celular ali no suporte sem estar com ele na mão, é mais raro acontecer de você tomar uma multa por causa do celular. Essas multas, eu acho que a multa ela tem que existir, é uma punição, mas não é só Goiânia. A gente viaja por aí, a gente fala de Goiânia, que é a nossa cidade, mas é uma indústria muito grande. Sim. É uma indústria muito grande. Eu não lembro nos últimos anos, se bem que eu não fui parado nem nada, mas de ver alguém falar, eu fui parado por um agente de trânsito e ele me orientou. Não, ele me multou, né? Não tem orientação. Você falou de radares. Você passa no lugar todos os dias, não tem. De repente tem um radar. Sim. Não tem um aviso, não tem nada. Então eu vejo como uma indústria de multa mesmo. E hoje na cidade, nas rodovias, só tem agentes eletrônicos. São os radares, né? Não tem mais o agente de trânsito físico mais, é tudo eletrônico, cara. Você não tem nem como explicar o que está acontecendo. A multa é automática. Então, isso virou uma indústria mesmo. Celso, eu posso contar aqui uma história, claro, assim, bem rápido sobre... Não, fica à vontade, que a tranquilo. gente, como eu e o Celso se tornou amigo, né? E assim, sobre a questão de eu trabalhar como motoboy, eu já estava planejando comprar uma moto de alta cilindrada, que realmente era um sonho, né? Então, estava trabalhando de dia, de noite, de manhã, todos os horários para conseguir chegar nesse ponto. Trabalhando todos os dias, o dia todo? Todos os dias, os dias todos. E assim, entrei na OLX, vi o anúncio, e aí não sabia onde que era a loja. Mandei mensagem, o Celso me atendeu, confirmou o endereço. E assim, eu fazendo entrega, eu decidi ir na loja, né? Cheguei lá com a bag, e assim, até então eu não fui para comprar, eu fui só para olhar a moto. Mas o atendimento foi muito bom, né? Em nenhum momento ocorreu aquela discriminação porque você tá com a bag nas costas. Porque muitas das vezes acontece, Celso. Não que na nossa cidade tenha muito isso, mas às vezes acontece. Não, tem sim. E assim, aonde o Celso olhou, passou o cadastro, e aí falou, Elias, você quer dar uma volta na moto? Eu ainda vou passar a sua ficha. E eu falei, não, Celso, eu não vou querer andar na moto, porque como não passou a ficha ainda, eu não sei se vai aprovar. Não, vai andar na moto. Peguei, dei uma volta no quarteirão e já parei com aquela felicidade. Falei, meu Deus do céu, se não aprovar essa moto. E aí aprovou, só que aí a entrada, eu não tinha o valor total. Eu lembro dessa situação. O valor era, se eu não me engano, era 17.500 e eu tinha 13 mil.
E aí eu falei, Celso, eu não tenho dinheiro todo, mas eu quero muito a moto, o que que a gente faz? O Celso já subiu a ficha, falou, Elias, até que dia que você consegue esse valor? Eu vou conseguir segurar a moto aqui pra você uns 10 dias. E aí foi onde eu desenrolei e consegui o dinheiro pra pegar a moto. Essa história, Elias, é uma, assim, é legal. Às vezes a gente conta essas histórias. Hoje você está aqui fazendo o seu depoimento de como eu te atendi. Eu trabalho realmente dessa maneira. Elias, você precisa de quantos dias? A moto é sua, eu tiro ela do anúncio. E eu falo muito, não precisa me dar sinal, é a sua palavra, porque se algo der errado eu vou devolver seu dinheiro. É assim que funciona com o Celso. E eu gosto de pôr o cliente para andar na moto, porque eu falo, eu posso não vender, mas eu tiro o seu sono. E não é qualquer cliente que eu vou deixar ele andar na moto. A gente já tem uma experiência no mercado, com a minha idade, quase 70 anos, muitos anos aí no meio das motos, a gente olha para o cliente e já traça o perfil dele. E nessa brincadeira aí de deixar andar de moto, eu nunca tive um problema. Eu nunca tive nenhum problema, nem de tombo, nem de alguém fugir na moto, nunca tive nenhum problema. Independente do Elias estar com a bag nas costas, ele é um cliente. Ele chegou lá, eu só quero ver, tal, já tinha falado no celular, eu sou o Elias. Ele entrou lá, ele é o meu cliente. A bag está nas costas dele, mas eu não tinha pedido nada. Então, ele é o meu cliente. Celso, e assim, a gente chega sem graça. Eu não vou mentir pra você. Mesmo sendo motoboy, você chega numa loja que tem só moto de alta cilindrada, você fica sem graça. Nossa, será que vão me tratar bem? Como que vai ser o atendimento? Porque às vezes a pessoa pensa que é só um curioso, né? Fala, não, tá passando só pra olhar. Se for pra curioso, estiver passando só pra olhar, vai ser atendido do mesmo jeito. Isso acontece muito, Elias. Quase todos os dias. De cliente me agradecer pelo atendimento. Eu falo, imagina, esse é o meu trabalho. Se eu fizer ele mal feito, eu não tomo cerveja e não posso andar de moto, porque eu não vou ganhar dinheiro. Então eu tenho que fazer ele bem feito. É o meu trabalho, cara. A minha realização profissional é atender alguém. Outro dia eu atendi um cliente, eu falei, bom dia. Ele, só quero dar uma olhadinha. E eu falei, eu só estou te desejando bom dia. Aí ele já deu uma recuada. Eu falei, fique à vontade. Qualquer informação, eu estou aqui do seu lado para te falar. Você entrou aqui só para olhar? Alguma moto específica? Ele, não, é só curiosidade mesmo. Ele já se soltou. Porque ele percebeu que eu estava ali para atender ele. Eu não queria vender a moto para ele. É lógico que meu objetivo é esse. Mas ele falou que só ia dar uma olhadinha, fique à vontade. Estou ali. Aí ele fez perguntas, tal, perguntou, tem muitos anos que eu não ando de moto, tal, e conversou comigo. Então, eu tenho a obrigação de atender quem entra na loja bem. Sendo ele um motoboy, um médico, o maior empresário do mundo. É aquilo que eu falei, não se tratam iguais de maneira diferente. Todo mundo é cliente. Então, esse é o meu trabalho, essa é a minha obrigação. Certo? Não é à toa que a gente ainda continua amiga até hoje. Sim, eu falo, eu estou na loja não é só para vender. Eu estou lá para orientar, para passar informações. Às vezes eu tenho cliente que vem de outros estados, vem do interior, eu falo, amigão, se você não comprar a moto comigo, se você precisar de alguma informação, é só me ligar, eu estou aqui para te ajudar. Eu já saí da minha loja para ver moto para cliente em outra, porque ele está lá no Mato Grosso. Sim. Comprou umas 2 motos comigo. Cara, achei essa moto aqui, tal. Precisava de alguém para ver. Você conhece alguém que eu posso? Falei, conheço. Quanto vai me cobrar? Eu falei, não vai te cobrar nada, não. O cara é gente boa. Quem é? Eu falei, sou eu mesmo. Me passa aí que eu vou lá. Então, esse cliente vai me indicar outros clientes, né? Sim. Bom, estamos chegando ao final de mais um podcast Além do Capacete. Tem mais perguntas aqui? Nosso produtor está ali mostrando que tem mais perguntas. Para você, Elias. Dê dicas para quem quer iniciar na moto entrega. Qual o melhor horário? Qual a melhor plataforma? Qual o melhor tipo de corrida? É melhor transportar comida ou passageiro? Qual a melhor moto? A mais econômica, a mais rápida? Boa pergunta. Essa aí é... Bem completa, né? É bem completa. Hoje, cara, depende do seu gosto, porque temos várias plataformas, né? O iFood, você carrega comida, porém você tem aquela demora mais para pegar o pedido, né? Tem
aquela logística de levar até o cliente. E a questão, por exemplo, do motor Uber, o passageiro montou aqui, chegou ali, ele desce, né? Então, assim, é menos burocrático. Mas sobre a questão de ser mais seguro para você mesmo, hoje é melhor ser entregador de comida. Assim, pelo menos ao meu ver, né? Eu que trabalhei já nas duas categorias, eu gosto mais de ser entregador mesmo de comida. E nas entregas de comida, tanto o iFood quanto a 99, eles estão disputando, né? E tá vindo a outra plataforma aí, se eu não me engano, a Kita, né? A Kita. Lá em São Paulo ela já tá bem forte. Já tá funcionando, Sim. Diz que é a maior do mundo. Tudo que é chinês é maior do mundo, né? E sobre a questão da moto, não é porque eu trabalho na Yamaha, mas se você quer uma moto que aguenta o tranco de verdade, é uma moto da Yamaha. Eu sempre falei isso, né? Tem a turma da Honda que fala Honda é Honda, mas Sim. em termos de conforto, de economia e durabilidade, a Yamaha é muito melhor. Porque a Yamaha por muito tempo ficou fazendo motos 2 tempos e criou esse paradigma que Honda é melhor. Honda é papel moeda. Em termos de conforto, eu acho que a Yamaha, as pequenas, é bem melhor, uma moto mais macia. Mas não estou aqui para falar mal de um e nem bem de outra. Celso, para fazer um test drive na moto, você amarra um cabo de aço com tamanho suficiente para dar uma volta no quarteirão? Não. Eu sempre falo para o cliente, não dá uma volta no quarteirão, anda mais. Porque nós que gostamos de moto, você dá só uma volta no quarteirão, é fácil de apaixonar. Qualquer moto. E falo muito. Anda mais um pouco, coloca 6 marchas, freia, faz curva, para você realmente conhecer a moto. Porque quando você compra uma moto sem andar, e depois você vai andar, não gosta da moto, não é decepção financeira. É comprou algo que não te atendeu. Então, quando eu ponho o cliente para andar, eu já conversei com ele, eu já tracei o perfil dele, já peguei a CNH dele, já tirei uma cópia, outros eu nem faço isso. E como o índice de roubo aqui em Goiânia é 0 de moto, é 0. Tem gente que não acredita nisso, mas é 0. Moto grande é 0. Eu não preocupo muito. E tem aquela pessoa que entra lá e pergunta se pode dar uma volta, eu falo não. Não dá. Essa moto não dá para sair da loja, porque eu sei que não tem perfil para andar. Não estou falando de comprar, não, para andar. Foi sábado mesmo, um cliente entrou na loja, queria dar uma volta na moto. Eu falei, olha, você pode voltar durante a semana ou no outro sábado, calçado, porque de chinelo não dá. É perigoso. É um risco que vai correr. Essa moto não tem uma pedaleira de borracha, é uma moto on-off-road, vai dar um desconforto. E ele entendeu perfeitamente. Eu falei, vem com tênis, vem vestido adequadamente para você andar na moto. E hoje ele me ligou que vai voltar. Então, não dá para deixar todo mundo andar também. A gente tem que ter uma certa coerência nisso aí. E na maioria das vezes, o cliente anda, acontece o que eu sempre falo. Eu não vendo, mas eu tiro o sono. E uma das experiências, né, de trabalhar com você também, Celso, porque além de comprar uma moto com ele, com o passar do tempo eu mandei uma mensagem perguntando se ele tinha uma vaga. O Celso, da mesma maneira que ele me atendeu quando eu fui comprar a moto, foi na questão da contratação. Eu não tinha tanto conhecimento sobre moto e lá no Celso foi uma escola. Além de trabalhar lá, eu ainda passava pela situação de, muitas das vezes, andar nas motos, né? Para resolver uma questão, levar para lavar, alguma manutenção. E eu saía de lá apaixonado todo dia, porque eu não sabia que moto que eu gostava mais. Não, isso acontece muito. Bom, agora chegamos ao final. Vamos despedir, agradecer os nossos patrocinadores, nosso produtor, né? O Leonel Golter. Sobrenome alemão. O cara vou falar, eu estou no nível de produção muito bom. Elias, muito obrigado por ter vindo. Foi um bate-papo muito legal. Abraço para a esposa, para o filho. Obrigado, Celso. Espero que você tenha gostado do bate-papo. E eu torço por você na concessionária Yamaha. Torço para você no mundo do motociclismo. Se você ficar fora do moto entrega, é legal. Eu acho que é bom. Torço para você se dar bem, gostar do trabalho que você está fazendo. Sim. Mas se precisar voltar a ser moto entregador, não tenha vergonha. É um trabalho como outro qualquer.
Eu ainda tô fazendo entrega, hein, gente? Qualquer hora vocês me veem na rua. Ele não para, eu sei. Então, muito obrigado mesmo. Abraço e até o próximo.